essa época, né? Poxa, cara, porque deve ser muito frustrante. A gente conversou com o Bruno Gouveia também, do Biquíni. E ele falou, pô, cara, quando a gente tava saindo da gravadora e tal, a gente não apostava na gente, veio o Vento Ventania e não tinha disco pra vender. Os caras não mandaram prensar mais. Então acho que eles venderam 21 mil, sendo Vento Ventania sendo música número 1. E você, se não me falha a memória, me corrija, foi coisa de 30 e poucos mil, com totalmente mais bombada. O negócio é o seguinte, uma vez que a gente foi fazer um show em Araxá. Sim. Aí depois do show, vamos jantar e tal, aí na mesa tinha um dono de loja de disco. Ele falou assim, Arnaldo, tô louco para comprar o disco de vocês, mas porra, os caras só me vendem se eu comprar tantos do Roberto e tantos da Simone e tantos não sei o que. Eu não quero o Roberto e Simone, eu só quero vocês e mais não sei o que. E os caras não entregam só se eu comprar. Moeda de peso. Aí eu me lembro quando a gente gravou o segundo disco, eu tinha feito essa música O Tempo Não Para com Cazuza, estava no nosso segundo LP. E atrasou 6 meses, porque a Simone tinha pedido a música para o Cazuza antes do Cazuza estourar. O Cazuza tinha dado para a Simone o nosso disco pronto. A gravadora falou, não, a Simone pediu exclusividade, tem que esperar 6 meses, tem que esperar a Simone lançar primeiro. Essas coisas que a gente tem que aturar. Que, inclusive a gravação da Simone é fraquinha, ela não fala a letra toda. Tem algumas palavras que ela evita falar, enfim. Foi maluquice da indústria, né? Cara, eu fiz essa pergunta pro Leone, fiz ela pro Rodrigo Santos, fiz ela para umas 2 ou 3 pessoas a mais que a gente bateu um papo aqui. Eu cresci em Nova York. Henrique já me perguntou isso várias vezes. Muitas pessoas me perguntam, como é que era na sua época lá? A 42. Eu era moleque, né? Eu falava, pô, eu tinha medo, cara. 8, 10 anos de idade, tinha medo. Eu andava lá com meu pai com a mão apertada, né? Tipo assim. Existe um fascínio. Eu tenho esse fascínio de ler os livros, de ouvir falar do Baixo Leblon década de 80. Porque, para quem tá de fora e quem não foi testemunho ocular, parecia que aquilo ali era um show por si só. Você chegava numa mesa, tava o Cazuza numa mesa, você tava na outra, o Lobão, não sei o que lá. Aí o Leone já falou, poxa, tem até, para quem estiver assistindo, uma passagem que o Leone falou, eu tava em tal lugar, ele ficava em outro restaurante. Queria a sua visão ocular, testemunho ocular ali, primeira pessoa, como é que era uma noite, assim, num sexta-noite, sábado, ali no Baixo Leblon? Era um ponto de encontro para tentar um acasalamento rápido. Uma diversão à toa, uma brincadeira qualquer. Tudo com muita alegria, todo mundo muito feliz, né? Algumas drogas, né? Alguns excessos também, que não é muito agradável, posso dizer isso. Né? Muita gente passou mal, enfim, muita gente morreu. Mas era muita alegria, é verdade. E os bares no Rio que eu sempre frequentei, não sei se é por acaso, mas eles todos ficam numa encruzilhada. Eu reparei isso, tanto o Baixo Leblon quanto o Baixo Gávea, eles ficam encruzilhadas. E você sabe, encruzilhada é um ponto de encontro de duas correntes alternativas que, para o bem e para o mal, nunca tinha pensado nisso. São pontos de encontro fortes, assim, misticamente falando. Você está falando ali da Guanabara ali, daquela... Caraca, mano, nunca tinha pensado. Não é ruim, é aquela colisão de estrelas, de tem a história do filme, né? O Crossroads, né? Que é exatamente o Daniel San. Como se fosse uma coisa ruim, assim, né? O demônio, tem todas essas coisas, mas na verdade não é o demônio. É a gente em busca do desconhecido, né? Essa eterna procura. Deixa eu perguntar uma coisa. A gente estava vindo para cá e a gente falou muito de história. Quando você começou na música, o seu início na música, eu, por exemplo, comecei a tocar piano muito cedo. A sua relação com a música, instrumento musical. E a outra pergunta, por que escolher o baixo? Olha, eu venho de uma família muito disfuncional, muito problemática, a minha família, cheia de problemas. Eu era muito pequeno, aos 4 anos, meus pais moravam no Rio de Janeiro, nasci no Rio, um lugar quente, maravilhoso. Os meus pais mandaram eu e minhas 2 irmãs para morar em Portugal, num lugar ao norte, uma aldeia, não tinha nem luz elétrica, uma coisa pobre, miserável. Era a casa, a mãe do meu pai morava lá. Então, dos 4 até os 10 anos, fui educado pelos meus avós. Então, a minha ligação com a música, na verdade, veio quando um primo em Portugal veio me visitar e mostrou o samba. Mas antes disso, minha mãe, quando eu tinha 4 anos de idade, a primeira música que eu me liguei foi o Gonzagão. Eu era fã do Gonzaga, que tocava na rádio. E fã de carnaval. Mas essa temporada em Lisboa me deixou... A repressão era muito grande, todo mundo, as mulheres todas de preto, uma tristeza, o Salazar,
a escola, uma repressão, entendeu? Eu saí de lá aos 10 anos, cheguei aos anos, meu pai pegou a gente aos 11 anos de idade, e eu achava Salazar o máximo, eu achava Portugal o grande país, que a educação severa e apanhava de régua, aquelas coisas todas. Né? Você pegou essa época? Professora Silvina. Caraca. Então, quando eu descobri o rock and roll, quando eu vi Séries Fashion, minha vida mudou. Porque em casa era uma briga de pai e mãe, uma coisa chata pra caramba. E quando eu descobri I Can Get No Séries Fashion, eu me identifiquei imediatamente com aquilo. E aos 16 anos eu entrei para uma banda da escola. Eu entrei como cantor. Olha que legal. Show, eu sou muito tímido. No primeiro show eu cantei de costas, tocando pandeiro. Inscreva no canal agora, porque nós te daremos 10 minutos de sorte. Afinal de contas, quem não quer ter sorte?